Salve, salve, galera! O Wellington Soares, estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse nosso encontro semanal sobre cultura, arte, literatura, né? E hoje nós estamos recebendo um convidado especial, professor Fonseca Neto, historiador, professor da Federal, membro da Academia Piauiense de Letras, um militante também político, não é? E uma pessoa maravilhosa. Prazerzão recebê-lo aqui no Simbora Cast, meu amigo. Satisfação minha vir aqui conversar, papear, coisa que eu gosto muito de fazer e sei que você gosta também, né? Aqui na casa, Piauí acontecendo, Piauí Piauí hoje. acontecendo, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? Desde os É, anos 80, nos anos 1980, 80, né? exatamente. Federal, movimento Começo dos estudantil. 80. Você que começou tudo lá, não foi? Aquela É, coisa de botar a pilegada para fora e um DCE mais o de momento, luta, né? o momento que eu me engajo Ah, é esse momento de um despertar para a construção de entidades livres no exatamente. contexto da ditadura. DCE livre, né? DCE livre, porque antes da ditadura já tinha movimento estudantil, já tinha essas organizações que Com certeza. foram quebradas, né? Mas a ditadura não só quebrou, colocou uma estrutura dela no lugar. Nunca teve nenhum dia que não tivesse entidade estudantil. Só que foram substituídas por entidades formalizadas na forma de uma lei que a ditadura criou. Então, quando a UFP surge, se organiza, já estamos numa fase, em outros lugares, é a reconstrução do movimento estudantil. E aqui nós vamos construir esse movimento. Beleza. Você esteve presente com a delegação aqui do Piauí no Congresso de Reconstrução da UNE em 1979. 29 de maio, Salvador, não é 30 de isso? maio, em Salvador. Uma das reuniões, eu costumo dizer, mais belas, Aquele ali foi que eu emocionante, né? vivenciei, que eu participei. Aquele painelzão ali com Ernestino Guimarães, a imagem do Sobe Ernestino depois Guimarães, né? apagam a luz É muito e será bonito, realçada com muita as câmaras de emoção. TV. Mais de 10 mil estudantes de todo o Brasil, não é? Sim, cerca de 10 mil estudantes e mais observadores do Ocidente inteiro, da América Latina. E Che- Fonseca, uma coisa, uma experiência sensível, é, extraordinária, sobretudo para quem saía do Piauí, como eu estava dizendo, né, sem partilhar certas tradições que outros lugares, que outras delegações já tinham, né? eu fui pela delegação da Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, né? Mas tem uma garotada aí, tem um segmento, né? Um saudosista, de certo modo, pedindo a volta de ditadura, querendo dar golpe. Como é que você vê isso, professor? Eu vejo isso com muita tristeza. Claro, não poderia ser de outra maneira, né? Mas vejo como enquadrando no movimento mais geral da história, do nosso processo. Né? Não é que sejam idas e vindas, são ondas num processo que vai se dando e que muita coisa vai permanecendo. Então, não se trata de um voltar atrás há um certo tempo, né? Mas são as coisas conhecidas. O conservadorismo ele é renitente, ele é insistente, porque as estruturas sociais, né, que fomentam, que explicam, Não foram alteradas, não né? foram alteradas na medida em que nós, em certo momento, pensamos que tinha sido alterada. Exatamente. Pensáramos que Professor, fosse. vamos conversar agora sobre a sua obra, não é? Esse é o livro mais recente, História de Oeiras, Chão de Convictos, República de Contingentes. Essa capa ficou linda, que capa linda. E o Qual a sua significado relação com Oeiras? A nossa primeira capital, não é? da primeira capital é grande e muito intensa. As minhas opções por estudar história, ser professor de história, de certo modo me aprofundar nesse conhecimento
me aproxima de Oeiras porque é o lugar dos maiores, digamos assim, acúmulos, né? Oeiras, andar em Oeiras, se você fizesse aquilo que se faz, o geólogo faz, né? Os cortes estratigráficos da Terra, andar em Oeiras é entrar num corpo e perceber as suas camadas estratigraficamente colocadas num tempo relativamente conhecido da formação do Piauí. Então, Oeiras, o corpo dela tem todas essas marcas, é vincado, né? Ali você percebe, salta aos olhos, a acessibilidade e aos estudos, quem conhece, né? Está naquela cidade, né? Na pátina daquela cidade velha. É, Isso ajuda a explicar essa relação. Eu sou muito solicitado a estar por lá, aí gosto, né? você fez o Gosto. lançamento lá, não foi? Fizemos o lançamento E a obra foi bem acolhida entre os oeirenses muito e bem acolhida e tal. Muito bem acolhida, porque alguém que vê isso aí, alguns textos já publicados assim, esparsamente, né? Em colunas, etc., né? Outros textos, uma parte deles, textos que eu comuniquei em conferências, palestras, que já fiz muitas, sobre as mais variadas temáticas relacionadas à formação de Oeiras, é o significado grandioso dessa cidade para o Brasil, para, digamos assim, a Portugalidade expandida. Então, Oeiras timbra nessas heranças de longe, das Europas, como se costuma dizer, é, mas ela timbra por ser uma cidade que as vozes dos originais é muito forte, que a voz, o vozerio afro é mais forte ainda. com O certeza. bairro do Rosário é inspirador para quem quer conhecer o Brasil, para quem ama o povo brasileiro, para quem tem curiosidade da formação do povo brasileiro nas condições real em que isso se deu e continua se dando. Então, Oeiras exemplifica tudo isso. Aqui é, portanto, um repertório desses escritos, dos meus amores, das minhas relações com muitos oeirenses, com a obra de muitos oeirenses, né? É uma Aqui, terra de grandes escritores exatamente porque também, não é? eu me E nós faço, temos Roger, só para citar exatamente. alguns, o Rogério Então, Nilton, né? de certo modo aparece essa intertextualidade por quem canta, estuda e canta aquela cidade. Sobretudo, tem uma centralidade muito grande com um bom amigo da academia, o escritor Dagoberto Dagoberto, Carvalho é. Júnior, mestre em história, e que estuda, e além do mais tem um acendrado, uma palavra meio arcaica, né? Um acendrado amor, né? À terra. Eu dialogo muito com o Dagoberto, porque eu gosto do texto dele, né? Um dos livros mais bonitos que existe sobre Oeiras, que vai na 7ª edição, é um livro que ele escreveu, um Passeio a Oeiras, em que Olha, ele que maravilha. fala, é Ele a mora em criança Recife, não é isso, que mora em professora? Recife. Ele dizendo da Oeiras, da imersão dele, que nasceu, se criou. O Passeio a Oeiras é muito É bonito. ligado também à arquitetura, à música, não é? Essas coisas Posidônio, não é? que a acessibilidade aparece. Então, as literaturas de Oeiras. Então, esse livro é um esforço meu, é como, até aqui, eu me relaciono, né? Percebo e brinco, né? Meio brincalhão esse título, com a consideração que eles têm de si próprios, de se terem como invictos. Oeiras invicta, tu sempre serás. É forte no É. Oeiras invicta, tu sempre serás, né? Ó terra bendita, etc. Quer dizer, então, é muito forte. Eu digo, tá, isso é um chão de convictos. É, Os oeirenses são convictos da sua pertença, do seu pertencimento, da sua identidade. Isso é interessante, né? Isso retumba na gente também, se comunica. Os oeirenses, e eu acabei me fazendo um entre eles, porque recebi o título da Câmara Municipal, para que mim, muito maravilha. honroso, É, cidadão muito oeirense. honroso. E a República de Contingentes é a Oeiras feita por pessoas que passaram por lá, que foram. Muitos foram e ficaram por lá.
mas a República dos contingentes, a República das autoridades, dos 18, quase 20 ouvidores do século XVIII, da de Coimbra que lá existiram. É fantástica a experiência de autoridade na velha capital do Piauí. É uma Nós tivemos o referência exemplo nisso. também do Joca Oeiras, não é? Eu Que cito, tem um texto aqui ele era dedicado paulista, se eu não me engano, paulista, né? Mas, de ascendência maranhense. é, Que o Joca era um mas canto, chegando lá, canto de tá Almeida. entendendo? Se O apaixonou Emerson Boy foi que o conheceu na rua, num agito ali pela Praça da Sé, se conheceram e Olha ali aí. mesmo entabularam, né? Um certo dia o Bill, você que combina aí com o Sinés para vocês irem receber no aeroporto e tal, uma figura que está indo para Oeiras, vai baixar aí em Teresina e já vai levando quadros e tal. Recebam aí, eu fui com o Sinés, hospedado no Hotel Real, o Joca Oeiras, e se transformou na figura, um homem culto, muito uma figura muito. culto, Tá aí muito culto. bem característico que eu chamo de a República de Contingentes, né? Tá lá o primeiro governador do Piauí e tantas outras figuras que por lá passam, né? Quer dizer, o que nós... A Militana, uma escravizada, 100 anos depois da Esperança Garcia, que apanha muito do seu dono em Picos, na velha Picos do século XIX, né? Ela não cede, né, aos apelos dele de sexo e tudo mais. Então ele coloca uma gargalheira nela e manda soldar, né? E ela por correntes pesadas, braços, pernas, e ela conseguiu caminhar e foi caminhando de Picos a Oeiras. E antes de chegar, já estava a fama. Ela foi em busca das justiças da capital do Piauí, a Militana. Isso é uma coisa impressionante. Quando chegou, foi direto ao juiz se apresentar, e uma das primeiras providências, já a essa altura, com um séquito, né, de apoiadores, aí entra a questão da luta política, liberais, conservadores e tal, a capital da burocracia. Então, aquela moça que entra na velha capital em busca de justiça, a primeira providência do juiz foi convocar um ferreiro para soltar as correntes e pesar as correntes que ela trouxe, né, do seu suplício. Quer dizer, é uma república de contingentes sobre muitos aspectos. Então, eu vou falando isso, eu vou tratando desse assunto. O que a gente pode observar assim, aqui é uma declaração de amor que É uma você declaração faz de a amor, Oeiras, não é isso? exatamente. E esse ramo é um ramo vivo do que seria 100 e tantos anos depois a flor do passo. Isso é uma planta colhida na chegada no semiárido, antes de chegar em Oeiras, pelo cientista que visitou aquela capital em 1839, né? Gardner, o famoso Gardner, escocês do Reino Unido, que atravessou caminhando o Piauí, os seus cavalos, o seu séquito, e colheram sementes desta flor, planta nos jardins da Universidade de Glasgow, né, incentivado por um advogado culto lá da velha capital, e lá floresce, tá, e está na heráldica da cidade, pelo que, né, que a gente vê, que é hoje simbolizado no dia da procissão dos Passos como a flor do passo. É um símbolo tão importante da religiosidade identitária do povo de Oeiras, essa flor roxa, né, que ela é feita de papel há mais de 100 anos, como disse, e está inclusive no brasão da cidade. E eu descobri essa publicação lá da Inglaterra e reproduzi aqui. A planta ia estar com o nome do Cassimiro Sarmento e o nome dela, depois de descrita cientificamente, dessa planta, encontrada nos caminhos que chegam em Oeiras, está aí o nome científico, né? É a Sarmentia alguma coisa, em homenagem a esse intelectual. Então, coloquei logo na capa, porque é um símbolo, um sinal das sensibilidades, né, que Oeiras esparge, né, para o povo que a conhece e que gosta da cidade. É uma cidade apaixonante, É uma né? cidade apaixonante. Ela é apaixonante porque você vai, a conhece, né, pela primeira vez e você se apaixona por ela. É o caso, por exemplo, do Ariano Suassuna,
foi amor à primeira vista, não é? Ou seja, depois ele se tornou o grande divulgador de Oeiras, né? Por onde ele ia, ele divulgava Oeiras, porque foi um impacto muito grande. O outro também foi o Ziraldo. Ziraldo teve lá e morreu de amores por Oeiras, não é? Pois este livro tem um texto que eu escrevi, porque eu entrei ao lado do Ariano Suassuna na Catedral de Oeiras. Ele parou, eu, Dagoberto, tá, e muita gente, um século, ao lado. Aí o Suassuna parou, tanta beleza na simplicidade. Ele, conhecedor de miragem, das igrejas de Pernambuco, Altão, mas tudo. nem as igrejas de Pernambuco, mais suntuosas, da zona da mata, da zona do açúcar, da colonialidade açucareira e tal. Tem muitas igrejas bonitas em Recife ainda. E ele viu aquela lá, feita só de pedra, a pedra talhada, tirada do chão do próprio lugar. Oeiras é lastreada de lajedos. A cidade está em cima de lajedos. As águas que minam do chão de Oeiras, elas minam de entre lajedos. Vai disputando, vai surgindo. A cidade todinha está assim, hoje coberta por calçamentos e tal. Deveria ter umas 2 ou 3 ruas nuas para mostrar isso. Então, a pedra era retirada ali mesmo, as lajes, e sendo lapidadas, né? Pouca coisa deve ter vindo de navio para Oeiras, aquela cantaria, sobretudo, que orna a igreja. Então, o Ariano ficou pasmo com aquela beleza do simples lá no coração do sertão, que ele conhece, que a realidade é essa. Eu vi e escrevi, está aí. Está na história de Oeiras. Maravilha, Pertence à então. história de Oeiras uma fala, essa visita, que foi justamente por ocasião de um Festival da Cultura e lançamento de uma das edições do livro da Interessante que ele foi Dagoberto. primeiro a Oeiras, depois é que ele veio a Teresina. E aqui ele participou do Salip, né? Então foi o momento áureo do Salip, foi a vinda do Ariano Suassuna. Professor, o nosso tempo aí está se aproximando do final. Você tem outros títulos aí também, não é? Tenho. Aqui, Dá para mostrar para cá? aqui, Para a câmera? esse livro é a página do tempo. São Luís, Cataclisma Telúrico e Patrimônio Mundial. É um estudo que eu fiz, trabalhando os conceitos da academia, né? E eu estudando a patrimonialização de cidades. Por que que o mundo, por um órgão como a Unesco, por exemplo, declara algumas cidades no mundo como patrimônio histórico da humanidade? Como no Brasil tem o IPHAN faz patrimônio histórico nacional, como Teresina poderia fazer, né? Declarar prédios, tombar prédios localmente, tem muito pouco, o Estado, etc. Então, eu estudo a política pública para o antigo, para o velho, né? A página do tempo. Essa expressão, inclusive, muito bela, da poesia de Agadobal, que escreveu um livro lindo, em São Luís, na década de 50, A Cidade Substituída. O que é isso? Me impressionou muito. O meu trabalho é muito em cima dessa poesia de Agadobal, de Dobal, ele assistindo, como diz numa delas, assistindo a cidade se desmanchando nos fins da tarde. Ele era um funcionário público e andava a pé, depois do expediente, no Centro Velho de São Luís e contemplava, por exemplo, o convento de Santo Antônio, no qual o padre Vieira pregou. Ele olhava aquilo tudo muito deteriorando. Havia uma noção que aquela cidade tinha que ser modificada, os arabescos, os detalhes das artes da prediaria colonial, era preciso que ficasse retilínea, que se desmanchasse aquela, para poder falar a cidade moderna, a cidade contemporânea, das exigências do novo comércio, da publicidade, das ruas largas para a circulação dos automóveis. Então, eu estudo isso. Né? Um francês que fez o primeiro diagnóstico, que viria depois, redundaria do tombamento mundial de São Luís, né? Quando olhou Alcântara, que é uma vizinha de São Luís, é uma cara metade do outro lado da Baía de São Marcos, quando viu isso é viu Alcântara, aquela cidade reclusa, isso é um cataclisma telúrico. Né? Michel Prahan, que era o ministro dos museus da França nos anos 60. Essa expressão de muita poesia, de muito significado, ajuda a explicar quem vê São Luís
cheia de estrangeiros fotografando os prédios ruinosos. Quanto mais está caindo, cheia, né, de musgos, outra expressão, colhida, né? aquela azulejaria arrancando, é o que é mais, isso eu testemunhei. Então, o meu estudo é sobre a política pública para o patrimônio histórico, o que se quer dizer para o patrimônio cultural, examinando aquela política pública acontecida em São Luís. Então, tem que estar aqui, sobretudo, um trabalho em nível conceitual, né, de lapidação conceitual, do que significa, e respondendo questões que um outro grande poeta, economista, né, perguntou. Ela está sendo salva, essa São Luís já no momento que se toma consciência da recuperação, da requalificação da cidade, que vira uma política pública para a indústria do turismo. Tá? Então eu respondo a questão que o Bandeira Tribuzzi coloca, né? Essa cidade está sendo salva pelo atraso. Ele é um economista. O atraso das forças do capital, que segregaram aquilo num canto do mundo, né? Manteve a cidade em pé. Coisa que não aconteceu com outras cidades, como Olinda, que foi boa parte destruída, Salvador, que foi a capital do estado do Brasil. São Luís tem mais prédios tombados da colonialidade do que Salvador. Então, eu fui examinar isso, de como uma cidade criada no espetáculo do mercantilismo dos tempos modernos, da expansão marítima, fruto da Revolução Copernicana, como essa cidade, criada e fundada há 415 anos atrás, como essa cidade, na atualidade, com as transformações do sistema do capital, ela se transforma numa mercadoria, que é o significado do tombamento. É um ativo para que as cidades se vendam no mercado super competitivo de centros históricos, né? De centros históricos, de centros ambientais, que é o caso de São Raimundo Nonato, no Piauí, esse grande feito e tal, que, para quem quer falar só em economia, nessas relações mais próximas do dia a dia, da vida concreta, tal, está aí um significado. Então, eu examino isso. Por que tombar? Que humanidade quer conservar e para quê? É uma cidade, um bem, como por exemplo, né? Aqui eu não posso perder a oportunidade de colocar e de lembrar, por exemplo, essa arte que eu coloquei na contracapa, que é a arte do Sebastião Mendes, do maior e mais genial escultor que o Piauí teve até hoje, né? Que é o único bem, obra de arte tombada pelo Patrimônio Federal nacional desde 1939 e muito pouco conhecido dos teresinenses que passam no centro nem desconfiam que tem esse bem. Na porta da igreja São Benedito, uma igreja que foi escolhida para até se saber a sua história, mas se saber negando, por exemplo, né, as forças, o querer que ergueu, a vontade que transformou, que tornou essa igreja possível. Né? Então, está aqui, fiz de propósito, colocando nesse que é outro título, que é uma coletânea de artigos meus, de crônicas e outros textos, que publiquei na revista Cidade Verde. Né? Tá? E a gente vai, então, assim, a gente vai tecendo as nossas comunicações, interlocuções com a cidade maior, enfim. Eu sou professor de uma instituição pública de ensino, né? E quando eu saio por aqui conversando, ou por ali, conversando, ou escrevendo no jornal e tal, eu sinto que é esse mundo que vai se estendendo, que vai se colocando, que vai se insinuando, às vezes até no limite da militância, algumas coisas é preciso que se faça assim e tal, nessa nossa trajetória. Professor de uma instituição pública de ensino, gosto muito, faz muito a minha cabeça, né? Essa coisa que formei de mim mesmo, né? Que faz o meu dia a dia. Beleza. Olha, a instituição a qual o professor está se referindo é a nossa Universidade Federal do Piauí, a nossa federal, não é? Já são quantos anos, professor? Depois de amanhã faz 51 anos, dia 2 de setembro, 51 anos que eu piso lá, praticamente todo dia. Né? Beleza, então. Estudante, estudei lá mesmo. Quando eu fiz os meus 2 cursos da universidade, concomitantes, o curso de Direito e o curso de História, eu já trabalhava lá, porque eu trabalhava no Colégio Agrícola de Teresina. Ali tudo era rural, zona rural. O campus da Ininga, eu cheguei lá, a universidade tinha 3 anos de instalada. Ela foi instalada em 71 e eu cheguei em 74, 75. Então nunca mais me afastei.
tá? E por lá, então, me enraizei, mas também sempre com a compreensão de que é um pé dentro e outro, né, nas coisas da cidade, porque sempre entendi a instituição, né, não como um repositório de algo que a elite vai inventando, né? Aliás, minha dissertação de mestrado é por que que o Piauí, aqui no norte do gado, uma sociedade um tanto quanto sertaneja interior, por que que, em certo momento da sua história, abraçou a ideia, quis levantar uma instituição chamada universidade de tipo medieval, essa modelagem, universidade medieval, como o Piauí dos anos 60 quis erguer. Por que essa instituição? É meu trabalho de mestrado, né? Esse outro da página do tempo é do doutorado. Então, assim, construindo essas interlocuções. A UFP é uma entidade muito valorosa, uma instituição muito necessária ao Piauí. Não se sabe, nunca se saberá, mas o que seria do Piauí sem ela? Mas se desconfia, né? O Piauí, como é que estaria hoje em dia engendrado, se entendendo, porque você se olha para todos os lados, você vê, digamos, os ecos, os significados desse esforço de construir essa instituição valorosa, depois vem a UESP, aqui na ambiência do Piauí. Isso vai fazendo a cabeça da gente e vai nos motivando a ir comunicando essas ideias aqui, nas academias, na vida, sem desistir, né? Rogando às divinas forças, né, que nos ajudem a nos mover por um tempo a mais. Beleza, então. Olha, infelizmente nós chegamos ao nosso final. Só agradecer ao professor Fonseca Neto, que se dispôs aqui a vir aqui, bater esse fazer essa conversa com a gente, né? Esse bate-papo com a gente, né? Foi maravilhoso. Eu gostei, eu espero que você tenha gostado também, não é? Gostei muito. Muito, sou conversador, gosto disso, falar sobre Oeiras, que foi boa parte aqui da conversa. Esse é meu último trabalho, né? Vamos colocar o mais recente, né? É o mais que recente. O último não vem ainda. É uma maneira de dizer. Simbora, né, professor? Simbora!